Eu chamo a atenção de vocês agora para nós estudarmos sobre uma das interpretações mais respeitada dentro da nossa igreja, dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E nós iremos estudar sobre isso agora. Oremos ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, nesse momento, Senhor, nós estamos felizes por estar vivos. Enquanto o mundo está sendo terrivelmente sacudido por um pequeno vírus, o Senhor nos dá o privilégio de viver, de estudar e de ter uma comunhão mais íntima com o Senhor. Obrigado por tudo. Abre a nossa mente e o nosso coração para entender a Tua palavra. É o que te pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos estudar hoje sobre uma interpretação. E eu vou apresentar para vocês 3 erros nessa maneira de interpretar. É uma das mais famosas. Em relação ao capítulo 17, 12, 13 de Apocalipse. Nós temos alguns conselhos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo através dos seus apóstolos, seus profetas, seus anjos. E aqui o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, ele diz assim: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5 e 29. É um conselho que devemos guardar em nosso coração e colocar em prática em nossa vida. E o apóstolo Paulo, em Gálatas 1 e 8, nos adverte dizendo o seguinte: mas ainda que nós ou mesmo anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Em outras palavras, qualquer evangelho, qualquer ensinamento, qualquer doutrina que vai de encontro aos princípios éticos da Santa Palavra de Deus deve ser dispensados e abandonados, deve ser condenados por aqueles que um dia vão morar na eternidade. Sabe por quê? Não devemos colocar a nossa confiança nas ideias humanas, porque todo homem, infelizmente, todo homem é mentiroso. E só Deus é verdadeiro, de acordo com o que está escrito em Romanos capítulo 3, o versículo 4. Hoje nós vamos estudar sobre essa interpretação. O que vocês acham? O que representa realmente cabeça na Santa Bíblia? Desde Gênesis até o Apocalipse. O que significa cabeça no sentido simbólico, no sentido figurado, dentro da Bíblia Sagrada, dentro da inspiração divina? Vocês acham que cabeça representa reino? Ou cabeça representa rei? Analisa bem. Eu vou mostrar para vocês que cabeça, gente, não é reino. Cabeça é rei. Está por toda a Bíblia. Está por toda a Bíblia. E hoje nós vamos analisar algumas passagens bíblicas e chegar a uma conclusão. No capítulo 12 de Apocalipse é apresentado um dragão com 10 chifres e 7 cabeças. E segundo os teólogos, a teologia moderna da nossa época, essas 7 cabeças do dragão representam 7 reinos que oprimiram, perseguiram, maltrataram, escravizaram o povo de Deus no decorrer de toda a história. E eles começam com o Egito, a Síria, a Babilônia, a Medopérsia, a Grécia, a Roma pagã e, por último, a 7ª Roma papal. Isso o dragão. Quando a gente vai para Apocalipse 13, é apresentado uma besta subindo do mar com as mesmas 7 cabeças, os mesmos 10 chifres, com 7 cabeças e 10 chifres. E segundo a interpretação, essa que nós vamos estudar hoje, representa a mesma coisa que representa as 7 cabeças do dragão. Os 7 reinos que perseguiram, maltrataram o povo de Deus no decorrer de toda a história. E começa pelo Egito, a Síria, Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma pagã e Roma papal. Quando a gente vai para o capítulo 17, a gente encontra uma mulher atravessando um deserto montada numa besta vermelha, repleta de nomes de blasfêmias, contendo 7 cabeças também e 10 chifres. E lá, a mesma interpretação dada às cabeças do dragão e às cabeças da besta do mar é dada às cabeças da besta do deserto.
São 7 reinos, segundo os teólogos, que oprimiram o povo de Deus no decorrer de toda a história, começando com o Egito, aí vai para a Síria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma pagã e Roma papal. Mas eu pergunto para vocês, será verdade isso? Está realmente de acordo com a Bíblia? Será que a inspiração divina nos ensina isso? É isso que nós vamos descobrir agora. Eu vou apresentar para vocês 3 erros gravíssimos. Para mim, qualquer encontro, qualquer teoria que vai de encontro à palavra de Deus é um erro gravíssimo. E o primeiro erro é combatido em Apocalipse 17, o verso 9. O anjo lá diz, explicando, dando o significado das cabeças para João e para cada um de nós que viveríamos nos últimos momentos da história deste mundo, ele diz assim: as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, são também 7 reis. Se vocês analisar aqui a fala do anjo, o anjo não menciona reinos, mas reis. Vocês estão entendendo? Vocês sabem qual é a diferença de um limão para uma laranja? A laranja é porque a laranja ela pode ser azeda, mas também pode ser doce. O limão não. Ele é azedo e sempre azedo. É a natureza dele. Assim também existe uma diferença muito grande entre reino e rei. Reino é um território, um povoado comandado por alguém. E o rei é aquele que comanda o reino. É um ser humano, é uma pessoa que tem uma autoridade de comandar, de chefiar o reino. Não é o rei que é subordinado ao reino, mas o reino é subordinado ao rei porque é ele que domina. É como o corpo humano. Quem comanda? O corpo ou a cabeça? A cabeça. Existe até um ditado que diz, o corpo, quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Por exemplo, Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Isso automaticamente a igreja é o corpo. Quem domina? O corpo ou a cabeça? Cristo ou a igreja? Cristo. Por que Cristo é o cabeça? Porque ele está no comando da igreja. Ele cuida, ele zela, ele prepara, ele disciplina. Certo? Esse é o primeiro erro. O anjo nunca jamais disse ou usou a expressão reino. Um poder, um território, mas rei, aquele que controla esse poder, esse território, governa o reino. Certo? Nós vamos ver agora o segundo erro. Antes, porém, nós temos que lembrar o que está escrito em Apocalipse, capítulo 22, versos 18 e 19. A inspiração divina adverte que se alguém fizer qualquer acréscimo no que está escrito no Apocalipse ou em qualquer outra parte da Bíblia, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, contida no livro do Apocalipse, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa. Então nós temos que ter o cuidado. Em vez de interpretar o que o anjo já interpretou, vamos apenas aceitar o que ele falou, já explicando o símbolo. Certo? O segundo erro. Em Juízes capítulo 10, o versículo 11, 12 e 13, Deus apresenta uma lista de 7 nações que oprimiram o povo de Deus no decorrer de toda a história ou no decorrer da história antes da Síria. Essa lista foi o próprio Deus que fez. E ele começa exatamente pela mesma nação que os teólogos começaram a sua lista. Olha, porém o Senhor disse aos filhos de Israel, quando os egípcios e os amorreus, e os filhos de Amon e os filisteus, e os sidônios e os amalequitas, e os maonitas vos oprimiam, e vós clamáveis a mim, não vos livrei eu das suas mãos, Deus dizendo para o seu povo, rebelde, contudo vós me deixastes a mim, e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Aqui Deus apresenta, meus amados, 7 nações que oprimiram, perseguiram, maltrataram, escravizaram o povo de Deus antes da Síria. E começa exatamente pelo povo egípcio. Depois vai para o povo dos amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas, os maonitas.
todos esse povo oprimiram, eram nações opressoras do povo de Deus, porque estes haviam abandonado, ou este havia abandonado a Deus e os seus princípios, os seus mandamentos. Certo? Então nós temos aqui uma lista, em Juízes 10, do 11 a 13, de nações que oprimiram o povo de Deus. Aí os teólogos, para ludibriar a mente daqueles que são fracos, dos ingênuos, como diz a senhora White, usa a expressão seguinte: não, mas os 7 reinos são reinos mundiais. E, gente, quem disse que o egípcio, quando perseguiu, quando escravizou o povo israelita, era uma potência mundial? A profecia focaliza qualquer nação, seja ela a menor que for, que entra em atrito com o seu povo. Maltratou o seu povo, pode ser a menor, mas a profecia focaliza, certo? Então nós temos aqui uma lista. Continuando aqui, nesse segundo erro, vamos ver uma lista, 2 listas. De um lado está a lista divina, baseado em Juízes capítulo 10, de 11 a 13, e do outro lado está a lista teológica, acatada muito, né, pelo nosso povo, os adventistas. De um lado, Deus, começando com o Egito, apresentou 7 nações opressoras, que oprimiram o povo de Deus por este ter abandonado, né, os seus caminhos. Do outro lado, nós temos a lista teológica, de reinos, como representados pelas cabeças dos animais simbólicos de Apocalipse. Se vocês analisar aqui, não tem muito mais do que 7 povos, 7 nações, 7 reinos que perseguiram o povo de Deus no decorrer de toda a história. Se as cabeças simbólicas dos animais de Apocalipse representassem reinos opressores, então o dragão não teria apenas 7 cabeças. A besta do mar não teria apenas 7 cabeças. A besta do deserto não teria apenas 7 cabeças. Mas vamos ver quantas cabeças teriam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O dragão teria 13 cabeças. A besta do mar teria 13 cabeças. A besta do deserto teria 13 cabeças. Já que as cabeças representam os povos, as nações que perseguiram, maltrataram e afligiram o povo de Deus no decorrer da história. Qual foi o erro aqui? Onde os teólogos erraram? Eles pegaram aqui, o Egito e pularam lá para a Síria. Pularam 1, 2, 3, 4, 5, 6 nações. Do Egito pularam lá para a Síria, para satisfazer o seu ego, e apresentaram isso ao povo, e o povo acatou. E até hoje está levando as pessoas a interpretar ou criar várias interpretações em cima do capítulo 17 de Apocalipse, gente. Desviando a mente do povo da realidade, do verdadeiro sentido da profecia. Aqui eu apresentei o segundo erro. Vamos para o terceiro erro. Nós vamos colocar aqui os reinos da lista teológica da nossa época, acatada pela nossa igreja, pelos nossos líderes soberanos. Cada reino desse daí teve um período de supremacia no decorrer da história. E dentro desse período perseguiu, maltratou, escravizou o povo de Deus. O Egito, segundo a Bíblia, escravizou o povo de Deus por 400 anos. A Síria, mais ou menos 150, porque ela levou as 10 tribos lá para suas terras. E lá escravizou até ela mesma cair nas mãos de Nabucodonosor. Mais ou menos 150 anos. Babilônia, a Bíblia deixa claro que foi 70. A Medopécia, a história deixa claro que foi 200. A Grécia, 160. Roma imperial ou pagã,
600 e Roma papal 1200. Agora nós vamos comparar com a profecia. Se der certo, a gente acata. Se não, se quisermos estar em dias com Deus, temos que considerar anátema. Pois a Bíblia diz que ainda que um anjo desça do céu, trazendo um evangelho que esteja de encontro à Bíblia, seja anátema. O anjo, vamos comparar com a profecia. O anjo disse em Apocalipse 17:9, as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, são também 7 reis, dos quais caíram 5. Então vamos contar aqui: 1, 2, 3, 4, 5. Segundo a interpretação teológica, 5 nações já haviam caído, segundo a linguagem, a expressão do anjo: Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Aí o anjo continua: um existe, que era Roma imperial, Roma pagã. E ele continua: e o outro ainda não chegou, mas quando chegar, tem de durar pouco. Essa era a 7ª cabeça, representando aí o 7º rei, que os teólogos dizem que é reino, e dizem que é Roma papal. Agora observa aí o terrível erro que existe. Se fosse no caso reino, a profecia estava errada, e a profecia, Cristo disse que a escritura, essa expressão dele, não pode falhar. Deixa eu repetir. E a escritura não pode falhar. Foram as palavras de Cristo, a afirmação dele. A nação ou o rei, que dizem que é reino, que devia durar pouco, foi a que mais durou. Porque os 2 reinos que mais duraram no cenário da história foram Roma pagã e papal, pagando 600. Mas Roma pagã não chega nem nos pés de Roma papal, porque 600 mais 600 dá 1200. E o papado dominou 1260, mais de 2 vezes o tempo dominado por Roma pagã. Quando o anjo disse, e o outro, que é o 7º, né? Ainda não chegou e quando chegar tem que durar pouco, eles dizem que foi Roma papal, a 7ª cabeça. Então está infelizmente errada, que foi a que mais durou, centenas de anos mais, gente. Aí eu acho uma covardia de líderes dizer assim: não, mas Apocalipse 12:12 diz que pouco tempo lhe resta. Deixa eu ler para vocês aqui o versículo. Lá diz assim: ai da terra, alegrai-vos os céus, e vós os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós sabendo. O diabo sabendo. O diabo desceu até vós. O diabo sabendo. Quem estava sabendo? O diabo. O diabo é o quê? Um anjo. Pois o diabo sabe que pouco tempo lhe resta. Eu acho uma covardia grande, não sei, falta de consideração para conosco, pessoas simples, considerar, apresentar a maneira como um anjo olha o tempo e comparar com a nossa maneira de ver o tempo. Vocês estão entendendo? A maneira dos anjos ver o tempo é diferente da nossa. A nossa mente é muito pequenininha em comparação à mente de um anjo. Para Satanás, que já está condenado pela profecia, pois a profecia aponta ele, que aponta o tempo no qual ele vai ser lançado no fogo, que é o final dos 1000 anos, para ele 1000 anos é pouco tempo, gente. Agora, para nós seres humanos, um tempo que para Satanás é pouco, para nós é muito. Então não vamos confundir a cabeça. Pouco tempo é pouco tempo. Ele, o 7º, tem que durar pouco tempo. E aqui, segundo a interpretação, foi o que mais durou. Nós temos em Apocalipse, Daniel capítulo 7, o verso 17, onde o anjo Gabriel, o revelador dos mistérios de Deus, ao seu povo, aos profetas e a nós, ele diz: estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Vocês podem analisar que nessa passagem, no verso 17, o anjo usa a expressão reis,
como o significado de animais. Nós não podemos aqui dizer, mas é reino. Ele diz reis, mas é reino. Não. Agora, quando ele diz, no verso 23 do mesmo capítulo, que o quarto animal será um quarto reino na terra, nós temos que acatar como esse animal sendo reino. Ele se contradisse? Não, gente. Essa é a real maneira de interpretar e de entender o texto bíblico. O que significa animal? Significa reis, rei e reino. Por quê? Deixa eu explicar para vocês. Aqui nós temos um animal, inclusive o primeiro animal visto por João, né? Aliás, por Daniel, na sua primeira visão no capítulo 7. Esse animal ele se divide em duas partes, cabeça e corpo. Quando o anjo diz que os animais são reis, ele está se referindo à cabeça dos animais, pois o rei é aquele que controla o reino, cabeça é aquele que controla o corpo. Quando ele diz que o animal é reino, ele está se referindo ao corpo do animal. Ok? Os grandes reis foram Nabucodonosor, Ciro, Alexandre e assim sucessivamente. Homens que lutaram com a ajuda de Deus, alguns deles, e conseguiram colocar o seu reino no auge da fama. Então, me diz uma coisa, reino é cabeça ou é corpo? Fale. Gente, reino não pode ser cabeça. Reino é corpo. Sabe por quê? Porque o reino é a parte controlada pelo rei. O cabeça é aquele que controla e não aquele que é controlado. Tá entendendo? A cabeça é o que controla. Por exemplo, aí está o animal. Para onde a cabeça dele guiar, o corpo vai atrás. Então a cabeça é o rei que domina o reino. E de acordo com a Bíblia, cabeça, no sentido figurado, é claro, simbólico, representa seres humanos ou divinos. Representa seres. Pode ser humanos ou divinos. Humanos. Os reis são os cabeças dos seus reinos. O homem é o cabeça da sua família. Cristo é divino. Cristo é o cabeça da igreja. Deus é o cabeça de Cristo. E assim sucessivamente. Certo? Eu peguei esse corpo humano aqui para representar a estátua de Nabucodonosor. Não existe parte melhor para apresentar isso, que eu estou falando para vocês, do que a estátua de Nabucodonosor. Para você entender melhor, vamos dividir essa estátua em duas partes. Cabeça e corpo. Certo? Você já analisou como o profeta Daniel interpretou as quatro partes do corpo da estátua? Você sabia que o anjo mostrou em visão a própria visão, o próprio sonho do rei? Ele já foi lá, tudo mastigadinho na cabeça. Ele disse exatamente o que Deus havia falado para ele na visão. Certo? Então, o peito e os braços eram de prata, o quadril e o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés e dedos ferro misturado com barro. Interpretando a primeira parte do corpo, que é os peitos de prata, ele diz assim, disse para o rei, depois de ti se levantará outro. A expressão depois de ti pede outro rei, porque ele estava falando para um rei, mas ele não usa a expressão rei, ele usa a expressão reino. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Por que ele não usou rei, mas reino? Porque, gente, reino não é cabeça, reino é corpo. Aí ele, interpretando a segunda parte, ele disse, e um terceiro reino de bronze. Aí a terceira parte, assim como o ferro quebra tudo, assim será, forte quebra tudo, assim será o quarto reino, forte como ferro. E interpretando os pés e dedos de ferro misturado com barro, ele disse, assim como os pés, como viste que os pés e dedos de ferro era misturado com barro, assim será um reino dividido. Certo? Ele usou toda a parte do corpo usando a expressão reino. Ele explicou toda a parte do corpo usando a expressão reino. Mas quando foi para a cabeça, que no caso foi o primeiro, ele disse,
Tu, ó rei, rei de reis. E no finalzinho ele diz, tu és a cabeça de ouro. Ele usa a expressão rei para a cabeça. A cabeça pode representar o Império Babilônico? Gente, pode, porque a cabeça representava Nabucodonosor, o chefão de Babilônia. Mas o anjo não havia dito para Daniel, e Daniel jamais iria falar uma coisa que ia em contradição com a Bíblia. Ele usou a expressão rei. Sabe por quê? Porque rei não é corpo, gente. Rei é cabeça. É ele que comanda. Certo? Vamos ver para Daniel o que significa cabeça no sentido figurado. Olha o que ele diz. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, tu és a cabeça de ouro. Para Daniel, cabeça representava rei. Agora, para Davi, olha o que está escrito em 2 Samuel 22, 44. Davi orando ao Pai, ele diz, das contendas do meu povo me livraste e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci, me serviu. Porque ele se considerava o cabeça das nações? Porque ele era um rei em cujas mãos Deus havia dado todos os reinos ao seu redor, e esses reinos agora serviam a ele. Então ele era o cabeça, ele era o chefe, o comandante supremo daquelas nações. Certo? Para Davi, cabeça era ele rei. Me fizeste cabeça. Samuel. Para mim, Samuel foi um dos profetas mais brilhantes. Quando o homem orava, havia relâmpagos e trovões. E ele conseguiu fundar várias escolas de profetas. Dentro dessas escolas, os jovens israelitas eram preparados, educados pelos profetas, pelos ensinos dos profetas e pelo Espírito de Deus para missões proféticas. E olha o que ele disse aqui, repreendendo severamente o rei de Israel, o rei Saul. Ele disse, porventura sendo tu quem? O rei Saul, pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Para Samuel, cabeça, gente, era rei. Mas vamos para frente. Para Moisés, olha o que Moisés falou em Êxodo 18, 25. Escreveu, é claro. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeça sobre o povo. Chefe de 100, de 1000, chefe de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Para Moisés, cabeça eram homens, eram chefes, que estavam no comandando um grupo de homens, soldados. Ok? E está recheado. Eu peguei só algumas passagens da Bíblia, mas a Bíblia está recheada dessas passagens. Para os escritores dos livros de crônicas, existem várias passagens. Eu escolhi essa daqui, que era muito importante. 1 Crônicas 5:24 diz assim: estes foram cabeças de suas famílias, a saber, Éfer, Izia, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel, guerreiros valentes, homens famosos, cabeça de suas famílias. Nós sabemos que a igreja é um corpo, e esse corpo é formado por várias famílias. Então nós temos aqui 7 famílias, pode formar muito bem um corpo. E cada corpo tem, e esse corpo tem 7 cabeças. Vamos a ver se é 7 mesmo, ó. Cabeça representa homens, né? Aí tem Éfer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um corpo com 7 cabeças. É hilário isso aqui. Agora vamos para frente. Para Isaías, o profeta, o que significava cabeça no sentido figurado? Mas a capital da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco, Rezim. Isaías 7, verso 8. Quem era Rezim, que era o cabeça de Damasco? Rezim, verso 1 diz, Rezim, rei da Síria. Então, para Isaías, cabeça representa rei. Vamos para frente. Jefté, olha o que Jefté disse. Então Jefté prosseguiu, perguntou aos anciões de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Olha aí, Jefté querendo ser o cabeça das tribos de Israel. Entenderam? Para Paulo, vamos analisar?
Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. 1 Coríntios 11 e o verso 3. Para Paulo, Deus era o cabeça de Cristo. Cristo era o cabeça do homem, e o homem era o cabeça da mulher ou da família. Cabeça é seres humanos, é aquele que está no controle, no comando. Ok? Vamos para frente. Para Ellen White. Ellen White é uma profetisa moderna, praticamente do nosso tempo. Vamos ver como ela entendia a cabeça no sentido figurado. Colocado como cabeça de uma nação que fora posta como um farol de luz para as nações ao redor, Salomão devia ter usado a sabedoria que Deus lhe dera, e ela continua o relato. Aqui, para Ellen White, Salomão era o cabeça de Israel. Cabeça é o rei, gente. Não existe uma passagem na Bíblia dizendo que cabeça é reino. Porque reino não é cabeça, é corpo. É comandado por alguém. E esse alguém que comanda é o rei. E ele é o cabeça. Olha o que Ellen White diz em Profetas e Reis, 495. Idólatra por nascimento e educação e cabeça de um povo idólatra. Tinha ele, contudo, um inato senso da justiça e do direito, e Deus podia usá-lo como instrumento na punição dos rebeldes. Ela estava falando lá de Nabucodonosor. Assim como Daniel olhou para Nabucodonosor e disse, tu és o cabeça, Ellen White diz que ele era cabeça de um povo idólatra, inclusive povo de Israel. Porque ele era o cabeça desse povo? Porque ele conquistou o povo e o povo passou a ser subordinado por ele. Ok? Então, grande conflito. Página 54. Ellen White declara, no século VI, tornou-se o papado firmemente estabelecido. Nós sabemos que foi em 538, século VI. Fixou-se a sede de seu poderio na cidade imperial e declarou-se ser o bispo de Roma, a cabeça de toda a igreja. Quem é o cabeça da igreja? Jesus. Mas em 538, aliás, isso aconteceu em 533, com a carta do imperador romano, o bispo de Roma, João, tornou-se o cabeça de toda a igreja do reino. Cabeça é ser humano, é aquele que comanda, aquele que controla. Para Gabriel, aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, são também 7 reis. Para Gabriel, cabeça é rei, cabeças são reis. Vocês entenderam? Essa é a expressão da Bíblia. Gente, lembre-se, quando o anjo diz aí em Apocalipse 17:9, as cabeças são montes, está apontando para a cidade de Roma. Porque as 7 cabeças do dragão representam os 7 reis, os principais 7 reis que, através deles, Satanás perseguiu terrivelmente tanto Cristo como seu povo. Mas também representa as cidades de onde Roma era estabelecida. Porque o dragão representa primeiramente Satanás e depois, em segundo lugar, Roma pagã. E assim sucessivamente. Que Deus possa nos abençoar e nos dar inspiração divina para cada dia mergulharmos fundo na sua santa palavra. Que Deus nos abençoe. Amém.